depois de tanto e tanto tempo tentando marcar essa entrevista, finalmente nós temos Priscila, a rainha do grupo de cidadania italiana, dando o depoimento dela. Finalmente, como ela fez o processo, como ela ajudou tantas e tantas centenas de pessoas, tirando diversas dúvidas, inclusive as minhas, quando eu não fazia a menor ideia de por onde começar. Era ela que me socorria, era ela que, sem nem me conhecer, sem a gente nunca ter estado no mesmo lugar, ela me estendia a mão e me tirava várias dúvidas aparentemente bobas. E aí, Priscila, como é que você tá? Como é que foi essa aventura da cidadania italiana? É uma boba, né? Eu nem sei tudo isso. Sabe, sim. Então, foi basicamente uma aventura mesmo, porque a previsão para eu poder ficar na Itália era 3 meses, acabei ficando 9, e dentro desses 9 foi, tipo, surreal, assim, tudo que aconteceu. Foi bem legal. Apesar da demora do processo, foi bem legal. No início, quando eu tava totalmente desesperada, você já tinha ido? Quando a gente começou a se falar, você já tinha ido pra Itália? Já, eu já tava lá. E aí, Tanto que tu me mandava os contratos, consegui o contrato assim, 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 tu me mandava pra ver se era válido no Comune, lembra? Lembro, e você tirava todas as minhas dúvidas, que hoje em dia eu não teria paciência nenhuma de tirar as minhas dúvidas, e você lá, firme e forte. Mas vem cá, conta um pouquinho da sua história, como é que você decidiu ir pra Itália, fazer a cidadania, por que que você julgou que isso era importante pra você, em que momento da sua vida você estava quando você tomou essa decisão? A parte da cidadania foi bem antiga a história, né? Porque eu já morei em Londres, eu morei 2 anos ilegal, e quando você tá sem documento é muito difícil. Porque assim, tu consegue emprego, consegue ir pra baixo pra cima e tal, mas tu não pode sair da cidade e acaba perdendo muito emprego por causa disso. Porque o seu patrão, que é no caso o intermediário do serviço, ele sabe que você tá ilegal, então ele aceita. Só que o dono do lugar, não. E daí, às vezes, tem a fiscalização, alguma coisa assim, e daí a pessoa que te contratou já fala, vai ter fiscalização, é melhor você pedir as contas. E eu perdi muito emprego assim. Caraca. E daí, quando eu vim pro Brasil, eu vim decidida. Falei, eu vou fazer a cidadania, eu vou fazer o reconhecimento e vou voltar pra Londres, porque é onde eu quero morar, é onde eu quero ficar. E foi aí que eu comecei a correr atrás. E conversando com os familiares, principalmente com a minha avó, com a minha mãe, que a minha avó conta muita história. Ela conta muita coisa que aconteceu com ela, de como era quando ela morava com os pais dela, que eram os italianos, né? E isso me interessava muito. E a minha avó foi a que me ajudou em tudo. E daí eu comecei a correr atrás pra poder ir pra Londres, pra não passar sufoco de novo. Foi basicamente por causa disso. O italiano da linha é o bisavô. E daí ele teve a minha avó, que então ele como pai, ele passa pra filha, certo? E daí eu só não teria direito se a minha mãe nascesse antes de 48. A minha mãe nasceu em 59, então não entrou na linhagem materna. Mas é uma linhagem de mulheres, contando eu, minha avó e minha mãe, só que nenhuma antes de 48. Que sorte, que sorte. Aí como é que você decidiu ir sozinha, sem assessoria? Você cogitou fazer com assessor? Como é que você decidiu ir sozinha? Quando eu reuni todos os documentos, me faltavam 2 documentos que não existiam. A certidão de casamento do italiano e a certidão de nascimento do filho, que era o meu avô. E daí eu falei, eu vou ter problema, né? Porque tá faltando 2 certidões, então eu entrei em contato com 3 assessores. Na falta de um foram 3. Os 3 falaram que eu não teria direito, eu tinha que encontrar ou uma ou outra certidão. Então, ou o casamento do italiano, que legitimava o nascimento do filho, ou o nascimento do filho com a declaração do pai, né? Que no caso o pai sendo o declarante do filho. E eu não tinha nenhuma dessas 2. Muito menos a de batismo. E a minha avó conta que o vô era bem relaxado, porque eles moravam no sítio e daí não tinha aquela preocupação de registrar filho e tal, e acabou passando. E o dele foi ficando e eu me ferrei por causa disso. Aí, os 3 me falaram que eu não teria direito. Eu não aceitei essa resposta,
Fui atrás de um advogado na minha cidade e ele me mostrou vários processos de pessoas que tinham o mesmo tipo de problema que o meu e que estavam com a cidadania na mão. E daí ele falou, dá certo, só que você vai ter que arriscar. Eu aceitei o risco e fiz uma certidão tardia de nascimento. E daí depois, com essa certidão na mão, eu entrei em contato com o Comune da minha prima, que ela mora em Veneza. Então eu já ia ter uma ajuda, porque já tinha lugar para ficar, já tinha quem me ajudasse aí no Comune, com tradução, todas essas coisas, e ela entrou em contato com o Comune, e o Comune aceitou aquela certidão e deu. Eu falei, pronto, vou embora, vou fazer, é por lá que eu vou fazer. E meti a cara e fui. Demorou, mas deu certo. O que eu queria te perguntar especificamente, que eu lembro que a gente acompanhou uma história da outra, porque eu acabei indo enquanto você também estava fazendo, o seu processo teve várias dificuldades. Conta pra gente um pouco como foram as suas dificuldades e o que você fez para superá-las. Os maiores problemas que eu tive. A casa da minha prima era pequena, não comportava eu, minha mãe e ela para fazer residência. Então eu tive que procurar outro lugar. Aí encontrei, demorou uns 20 dias mais ou menos, porque no Comune que eu tava, eles têm muito preconceito com o estrangeiro, então eles não alugam para estrangeiro de jeito nenhum, mesmo tu pagando adiantado. Eu cheguei a propor para uma imobiliária pagar 1 ano de aluguel adiantado e eles não aceitaram. Caramba. E principalmente por não ter como comprovar renda, por ser estrangeiro, mesmo que seja para processo de cidadania, que eles sabem para que é, eles não aceitam, então foi bem difícil. E daí eu conheci um brasileiro lá que me ajudou, ele fez a residência para mim e para minha mãe, e daí o Vigile demorou um tempão para ir, mas demorou. Deu uns 40 dias mais ou menos, o Vigile não tinha passado, aí o rapaz que me alugou ali o quarto, ele falou assim, ó, vamos lá no Comune, não é normal demorar tanto assim, 1 semana normalmente eles passam. Daí a gente foi no Comune. No Comune a moça informou que o erro foi dela, que ela esqueceu de passar as informações pro Vigile, ou seja, ele nunca ia, porque ele não sabia que a gente estava registrado lá. Putz. Tá. Beleza, passou pra ele urgente, ele assim, no próximo dia útil eu vou, isso era uma segunda-feira. Na terça-feira esperei nada desse Vigile, cadê o Vigile? Aí uma outra amiga minha ligou pra ele, entrou em contato com ele, aí ele falou, não, eu vou, só que eu vou esperar, tava tendo festa, eu nem lembro mais, olha só. Tava tendo festa, alguma coisa assim, ele falou, eu vou esperar pra semana que vem, porque eu vou esperar passar a festa. Era Ferragosto, não? Não era Ferragosto ainda. Isso foi em maio. Em maio, mais ou menos. E daí ela falou, não, você não vai esperar, porque as meninas já estão presas dentro de casa, não pode passear, tá com viagem marcada, isso e aquilo. Inventou um monte de história pro cara ir. A contragosto, ele falou, não, então tá, então eu vou. Chegou esse ano, então eu vou, não foi. Foi eu e esse meu amigo de novo lá no Comune buscar o Vigile, 8 horas da manhã, antes do Comune abrir. Aí encontramos com ele assim, o que vocês estão fazendo aqui? Bem grosso ele, bem estúpido. Aí o meu amigo, você combinou de confirmar a residência das meninas ontem, não apareceu, a gente tá aqui pra ver se você vai hoje. E ele não queria ir, de jeito nenhum. Ele falou, não, eu vou mais tarde, não sei o que. Ele falou, não, vai agora que as meninas estão em casa. De tanto insistir, ele apareceu. Isso era 8 horas da manhã, ele apareceu 12:30. Tá, confirmou a residência. Beleza, aí ele assim, agora daqui 1 semana vocês podem ir no Comune e entregar os documentos. Passou 1 semana e nada. Deu 10 dias, aí sim tava registrado. Entregamos o documento no Comune e daí era só aguardar. Esse aguardar foi um sufoco. Aí sim, entrou férias de julho. O oficial do Comune ficou doente, ele ficou 1 mês afastado do cargo. Aí sim, entrou julho, entrou Ferragosto e nada desse cara me ligar que a NR tinha chegado, nada. Aí, toda vez a gente ia no Comune, ele não tava. Ou ele não atendia ou ele não tava. Um dia que eu consegui, eu liguei no Comune,
Ele atendeu o telefone, eu desliguei, 5 minutos depois eu tava no Comune. Tem que pegar de surpresa. Se falar que você vai, ele não atende. E daí ele falou que tinha chegado só uma NR, eu precisava de 3, né, no caso, Paraná, porque eu moro em Santa Catarina, e eu tinha documentos de São Paulo e Minas Gerais, então tava faltando São Paulo e Minas. Tá, uma tinha chego, Curitiba chegou em 5 dias. Aí as outras 2 não chegava de jeito nenhum, não chegava, e eu entrando em contato com o consulado, daí no caso, né, pra ver se chegava. Tive resposta do consulado de Minas. Aí, isso já tinha passado bastante tempo, já fazia 80 dias que eu tava esperando. E daí chegou o e-mail do consulado, nunca eles respondem. Chegou o e-mail e eles falaram que já tinham enviado a NR 55 dias depois do pedido. Então já fazia 30 e tantos e ele não tinha visto ainda que a NR tinha chegado. E ele sempre negava, não chegou, não chegou, não chegou, e colocava a culpa no consulado. E daí eu peguei esse e-mail, mandei pra ele e falei, ó, fulano, o consulado me respondeu falando que já chegou a NR, como que você não recebeu? Ah, eu vou consultar, não sei o que, passou um dia, 2, ele respondeu, ah, é verdade, né? A NR de Minas Gerais tá aqui. Beleza. Tá. Falta de São Paulo. Ai, aí eu paciência. começar a mandar e-mail agora pra São Paulo, né? E nada de São Paulo responder. Uma amiga minha que tava passando pelo mesmo problema, ela falou, Pri, eu liguei nesse número, liga lá, tenta alguém atender. Alguém tem que atender esse telefone. E nada, ninguém atendia. Ligava, ninguém atendia. Até que atendeu. Eu falei, nossa, não acredito. Eu fiz uma festa quando atendeu. Eu não acredito que vocês atenderam esse telefone. Faz um tempo que eu tô ligando. E a menina falou, mas a gente não atende telefone. Eu só atendi porque tá insistindo muito. Eu falei, então tá, então como é que eu faço pra falar com o setor de não renúncia? Aí ela falou, mas o setor de não renúncia não responde. Aí eu, mas pelo amor de Deus, já faz 80 dias que eu tô esperando. E expliquei o problema e falei que o oficial tava se negando, né, ou se recusando, sei lá, a dizer que a NR tinha chego e tal. Aí ela assim, mas eu já mandei a NR. Aí eu, opa, já mandou. Aí eu entrei em contato com ele de novo, ó, São Paulo já mandou a NR. Não tá. Aí eu falei, beleza. Aí eu comecei a mandar e-mail pro Ministério del Interno, não sei do que lá, que é os caras que cuidam dos comunes, dos consulados, sei lá que rolo que é. Mandei e-mail, mandei fax, a menina me ligou falando, ó, eu vou entrar em contato com o consulado agora, eles vão te responder a sua NR hoje, você pode ficar tranquila. E daí eu naquela falo, nossa, graças a Deus. Isso já tinha quanto tempo, Pri? 88 dias. Caraca, esperando. Isso é muito bizarro. E daí ela me garantiu. Você já tinha feito o permesso nessa altura do campeonato, né? Já, pra eu poder fazer a residência, o Comune me obrigou a fazer o permesso. Pra eu poder fazer a residência. Eles me obrigaram, mesmo estando lá na K28, que não precisa, eles me obrigaram. Falaram que se eu não tivesse o permesso de soggiorno, eu não ia conseguir fazer a residência, então eu fiz. Então, esse Comune te dificultou de diversas formas, né? Porque existem várias normas que eles poderiam ter facilitado a sua vida e dificultaram, né? A questão do permesso é uma das questões. Lembre que, segundo a lei italiana, você não precisa do permesso porque você está dentro dos seus 90 dias de direito para fazer a cidadania. Você só precisa do permesso se for passado esses 90 dias. Mas alguns comunes, para dificultar, obrigam a pessoa a fazer o permesso de cara. Assim, no meu comune também eles tentaram exigir, mas eu mostrei a lei e eles ficaram com cara de taxa, assim, tipo, oh, é verdade, ih, tudo bem então, vamos fazer. Mas além disso também a Circulare 9, né, que eles poderiam ter dado sequência no teu processo e ter aceitado os documentos, apesar do Vigile não ter aparecido ainda, e eles também se recusaram, né? Eles só aceitaram os documentos depois que o Vigile deu baixa, o que levou aí uns 40 dias, né? Isso. Além disso tudo, foi exigido um documento da minha mãe, porque a minha mãe é mãe solteira.
foi exigido, enquanto estava nessa bronca aí de esperando NR e tal, eles exigiram uma declaração de estado civil da minha mãe.